Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico. E o assunto de hoje é um escândalo para os cristãos e uma loucura para as pessoas do mundo. Sim, é um escândalo para o sistema religioso e uma loucura para a pessoa que ainda não nasceu do Espírito. Por que eu digo isto? Simples. Porque Cristo ainda é uma incógnita, é um mistério para toda a sociedade. Primeiramente, deixe-me trazer uma questão muito simples para fazer você refletir. Você sabe exatamente o que significa a palavra Cristo? Para início de conversa? Não? Então use a lógica junto comigo. Cristo, aquele que é ungido. Cristo é a descrição da pessoa que foi ungida por Deus. Sendo assim, todas as pessoas que foram ungidas por Deus se tornaram o Cristo. Esta mesma descrição se aplica sobre a pessoa de Jesus, conforme consta no livro de Atos, capítulo 10, versículo 38, onde diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Veja, Jesus foi ungido. Quando ele foi ungido, ele se tornou o Cristo. E esta unção veio sobre ele quando o Espírito veio do alto sobre a vida dele, aos 30 anos de idade. Antes dos 30 anos de idade, Jesus era Jesus de Nazaré. Ele não era o Cristo, ele não era o ungido. Ele passou a ser ungido quando ele recebeu a unção de Deus. Neste caso, se levanta uma questão um tanto interessante para fazer você refletir. Antes de Jesus se tornar o Cristo, já havia outros Cristos sobre a face da terra. Sim, por isso que eu disse que isso era um escândalo para os cristãos e uma loucura para as pessoas do mundo. Por quê? Todo o rei que foi estabelecido sobre a nação de Israel, ele foi estabelecido após receber a unção de Deus. Sim. Se você acha que eu estou enganado, veja o que consta no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, onde diz: então Samuel tomou o vaso de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A mesma descrição se aplica a Jesus, que foi tomado pelo Espírito quando o Espírito veio do alto sobre ele. Davi, quando foi ungido pelo profeta, ele foi tomado pelo Espírito de Deus. Veja, que Davi, ele era o Cristo na geração dele. Por isso ele reinava sobre Israel. Tal como Jesus havia assumido um ministério na geração dele, Davi assumiu o ministério de governar sobre a nação de Israel. Entenda, todos os profetas foram ungidos por Deus. Isso significa que todos os profetas eram o Cristo em sua geração. Por isso a descrição do retorno de Cristo. Quando um profeta era ungido por Deus, passado determinado tempo, ele morria. Então o povo ficava aguardando o retorno do ungido, do Messias, que nada mais é do que o Cristo. Ou seja, eles ficavam aguardando que alguém fosse ungido novamente por Deus para interceder por eles diante de Deus. Esta é a situação dos profetas. Todos os profetas, eles eram o próprio Cristo em sua geração. Jesus, veja bem, ele não falava nada de si mesmo. Ele só falava aquilo que o Pai lhe ordenava que falasse. Essa é a descrição dos profetas. Eles falavam da parte de Deus, daquilo que eles ouviam. Disso eles testificavam, tal como Paulo. Todos eles falavam somente aquilo que Deus revelava. Isto é a unção de Deus. A unção de Deus, Jesus descreve de maneira exemplar o que é esta unção. Ele descreve de uma outra maneira, fazendo uma analogia. Tendes nascido da carne e do sangue, tendes a necessidade de nascer do Espírito. O nascimento do Espírito é exatamente a unção sobre a vida do homem. Quando o homem recebe a unção, se realiza o nascimento do Espírito sobre a vida dele. Entenda que isto é maravilhoso. Os judeus estão aguardando o retorno de Cristo até hoje. Sim, eles estão aguardando a volta do Mashiach, do ungido de Deus, tal como os cristãos estão aguardando o retorno de Cristo. Poucos sabem eles que o retorno de Cristo nada mais é do que a unção de Deus. O homem que vier a ser ungido nesta geração por Deus será o Cristo dessa geração. Exatamente isto aconteceu sobre a pessoa de Jesus. Aconteceu sobre a pessoa dos profetas. Moisés foi o Cristo da sua geração. Abraão foi o Cristo da sua geração. Cada profeta representava Deus entre os homens, porque eles haviam sido ungidos por Deus, tal como Jesus representava Deus em sua geração, porque ele havia se tornado o Cristo. Paulo era o Cristo da sua geração. Entenda? Para
encurtar essa conversa. Cristo, o Messias, significa unção, aquele que é ungido. Se você vier a receber a unção do Senhor através do nascimento do Espírito, você se tornou o Cristo. Este é o mistério que Paulo relatou, o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações passadas, isto é, Cristo em nós, a esperança da glória. Sim, esta unção tem que ser sobre nós. E aí se cumprirá Cristo em nós. Você irá se tornar o próprio Cristo, porque o próprio Jesus disse: sede como eu sou, e eu sou como o Pai. Todo aquele que recebe a unção de Deus se torna um com Deus. Seria isso, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Não te esqueça, por isso que eu falei que isso é um escândalo. É um escândalo para o sistema religioso e uma loucura para as pessoas do mundo. Sim, é uma loucura refletir que nós podemos se tornar um com Deus, sendo o próprio Cristo recebendo a unção do Senhor.